Estamos de volta, amados, aqui com a Constituição Federal. Vamos agora ao artigo 23 da Constituição Federal, que é um artigo simples com alguns detalhes importantes aí para o concurso do IFAM, né? Olha que o artigo 23 vem nos dizer. É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Olha lá, é competência comum. É essa que é a coisa mais importante. Ou seja, tanto a União quanto os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles devem fazer isso. É óbvio que eles devem fazer conforme a sua específica capacidade, né? O município só consegue intervir dentro daquelas ações no seu próprio município. O Estado, da mesma forma, o DF da mesma forma, e a União em todo o país, principalmente naquelas que é de sua competência, que é de sua responsabilidade, né? Então é competência comum de todo mundo, União, Estados, DF e municípios. O quê? 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e, conservar o patrimônio público, né? Patrimônio público. Conservar o patrimônio público, aqui nós, pelo menos não era a intenção, pelo menos eu acredito que do senhor constitucionalista, em 88, quando ele coloca esse conservar o patrimônio público, ele não está aqui pretendendo falar sobre o patrimônio histórico, cultural, artístico, não. Aqui está falando do patrimônio que é realmente do Estado, da União, do município. Aqui ele está falando do prédio, aqui ele está falando do carro, que é da prefeitura. Ele está falando, conservar o patrimônio público, está falando dos computadores que nós temos nas repartições públicas. Naquela época nem computador tinha, né? Em 88, então estava falando das máquinas de escrever, entende? Ou seja, conservar o patrimônio público propriamente dito, né? É competência de todo mundo. É óbvio, esse patrimônio público provém dos nossos tributos, dos nossos impostos, então é função sim da União, dos Estados e municípios conservar esse patrimônio público aqui citado no inciso 1º. Bastante simples. No inciso 2º, também bastante tranquilo, ele fala, olha, é competência comum da União, Estado, Município, DF e Município. Cuidar da saúde e assistência pública de proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, né? Quando ele fala cuidar da saúde e assistência pública, né? Cuidar da saúde, nós estamos falando então do aspecto da saúde em si, né? Da aplicação da legislação de saúde, a Lei 8080/90, a Lei Orgânica de Saúde, né? Mas quando ele fala de assistência pública, aqui a gente já pode incluir a própria assistência social também sendo incluída dentro desse processo, e não só assistência social, mas também a previdência social, aplicando aqui aquilo que nós chamamos no direito constitucional como um gênero que tem 3 espécies, chamado seguridade social. Pode até puxar essa setinha aí, escreve aí no inciso 2, Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social. Saúde, Previdência e Assistência Social. Então ele está falando, olha, é importante que tanto a União, Estado, Município e o DF trate da saúde, da previdência, da assistência social. Quando ele fala assistência pública, é previdência e assistência social. E outras demandas também, mas isso é extremamente importante quando a gente pensa na ideia da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, tá? Das pessoas portadoras de deficiência. A Constituição Federal utiliza o termo pessoa portadora de deficiência, tá? Ok, tá na Constituição, não vou discutir, tá? Não vou discutir, mas o termo mais adequado, ao meu ver, é pessoa com deficiência, tá? Também não é pessoa com necessidades especiais, não, porque necessidade especial um monte de gente tem. Se você usa óculos, você tem uma necessidade especial, tá? É pessoa com deficiência. Portadora vem do termo portar, né?
Você porta ou não porta, se eu tenho um porte de armas, eu levo a arma, se eu não quiser levar, eu não levo, né? Então, por isso que não é o mais adequado, né? Mas o mais adequado é uma pessoa com deficiência, mas, beleza, tá escrito pessoa portadora de deficiência, 88 que foi escrito, tá tudo certo, sem maiores problemas, e aqui tá tranquilo, tá favorável, tá beleza, tal. Então, ó, cuidar da saúde, da assistência pública, proteção e garantia da pessoa portadora de deficiência. Bem tranquilo, todo mundo tem que fazer, União, Estado e Município. Ok. Aí nós chegamos nos 3 incisos que mais nos interessam. O inciso 3º, o inciso 4º e o inciso 5º. Por que, Kennedy, nos interessa? Oxi, porque tem a ver com a prática do IPHAN, porque tem a ver com as ações do IPHAN. Então ele está dizendo o seguinte, que compete à União, mas também compete aos estados, mas também compete ao Distrito Federal e também compete aos municípios, os mais de 5 mil e lá vai porrada municípios que nós temos no Brasil. Compete a eles proteger o quê, Kennedy? Os documentos, as obras, documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos, né? Compete proteger tudo aquilo que o IPHAN faz, que o IPHAN protege. É isso que ele está dizendo aqui. O IPHAN protege obras de valor histórico, bens de valor histórico, protege. E bens artísticos, também. E cultural, também. E os monumentos, também. E as paisagens naturais notáveis, também. E os sítios arqueológicos, também. Então, tudo que o IPHAN faz é competência da União, dos estados, dos municípios e do DF. O IPHAN é aquele que faz na pessoa da União, né? Então, quando a gente pensa no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele está fazendo o trabalho dele na pessoa da União, né? Na pessoa da União, perfeito? Mas os estados, os municípios e federal também têm essa competência dentro das suas próprias regiões geográficas, suas próprias áreas de atuação. Beleza? Tranquilo? Ok. Também é competência comum a todos, União, Estado, Município, DF, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Então, o município, o Estado, o DF, dentro da sua própria força e a União, devem impedir que esses bens sejam invadidos, ou eles sejam destruídos, ou eles sejam descaracterizados. Eles devem impedir que isso aconteça, tá? Impedir que isso aconteça. Essa descaracterização é péssima dentro do processo de âmbito cultural, né? Péssima dentro do processo de âmbito cultural. O que é uma descaracterização, Kennedy? Vamos para questões culturais, por exemplo, né? Questões culturais. Eu gosto muito de festa junina. Eu gosto muito de festa junina. Aqui em Brasília, nós temos algumas festas juninas, tal. Eu gosto demais. Principalmente da quermesse paroquial, né? Eu gosto muito de ir lá na igreja, na quermesse, tomar um quentão, tomar uma canjica, né? Comer uma pipoca, fazer a pescaria do peixinho, né? Ver um pessoal dançando umas quadrilhas. Eu gosto demais disso, né? Quando eu penso em festa junina, festa de São João, né? Visualmente a minha mente já tem algumas características visíveis do que é uma festa junina e o que é uma festa de São João. Da mais simples à mais pomposa, ela tem alguns elementos que são primordiais. Porém, aqui no Distrito Federal, mais especificamente na minha cidade, na cidade de Ceilândia, isso mesmo, sou morador da Ceilândia, sou negão careca da Ceilândia, assim, daí... Não? Então, aqui na Ceilândia você tem várias festas juninas que quando você chega na festa junina, tá lá as bandeirinhas, é verdade, tem bandeirinha. Tá lá, tem as barraquinhas de canjica, é verdade, tem a barraquinha de canjica. Mas a apresentação é funk. Nada contra o funk. Ele lá e eu aqui. Nada contra ele, desde que ele fique bem longe de mim. Mas dentro de uma festa tipicamente cultural junina, acontece uma descaracterização daquela festa de âmbito cultural.
E você precisa proteger essas atividades. Tudo bem que essas festas aqui não são festas oficiais, então elas podem fazer o que elas querem. Mas festas oficiais, né, aonde que demonstra claramente o processo de caracterização do que é uma festa de São João, do que é uma festa junina, deve ser criado meios para proteger a sua prática cultural, como por exemplo as apresentações de festas juninas, né, principalmente hoje, que você tem aí competição dessas festas juninas, deve ter regras que limitem o processo do que é permitido e do que não é, né? Exatamente para que você não tenha uma descaracterização daquele viés cultural, daquela percepção. Isso vai acontecer em todos os elementos, né? Então ele diz, ó, tanto a União, Estado, Município, DF, dentro da sua própria força, deve caracterizar, deve impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte, de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, seja ele qual for, seja ele qual for. Perfeito? Tranquilo? Bom demais da conta, tá? Bom demais da conta. Por exemplo, se eu fosse falar aqui da Ceilândia, a Ceilândia, aqui no Distrito Federal, ela tem um forte ação voltada para o hip hop, para a cultura do rap, do hip hop, do peso, como falar na década de 90, na minha infância, do peso. Né? Você tem vários aqui que trabalham com isso, b-boys, detentores dos 4 elementos da arte, dança, grafite, DJ, música, né? Então você tem aí um elemento cultural que na Ceilândia nas últimas décadas veio crescendo e veio crescendo fortemente. Você consegue perceber, por exemplo, que raps produzido na Ceilândia, hip hop, rap produzido aqui na Ceilândia, tem uma característica típica da Ceilândia. Típica da Ceilândia. Você percebe que a Ceilândia, ali caindo também na região da QNL, da Chaparral, tal, tá? É muito parecido o hip hop dessa região, o rap dessa região, né? Então é um elemento cultural que está iniciando, uma produção artística que está iniciando. Eu não posso dizer que é um conceito histórico, ainda mais porque o DF é bastante novo, né? Mas é algo que está iniciando, e se está iniciando, essa característica está sendo formada. No momento que ela for, que você perceber que você tem elementos para caracterizá-la como um bem, é necessário, obviamente, que o DF crie medidas para proteger, pelo menos, essa característica histórica de tal elemento cultural na região, seja ele qual for, seja da onde que for, perfeito? Da cultura que for, desde que venha de uma perspectiva cultural, você tem esse elemento, tá? Você tem esse elemento que surge daqui. Ah, Kennedy, mas o rap veio de influência estadunidense, norte-americana, aquele negócio todo, tal. Só lamento se veio da influência de lá. Veio da influência, mas não foi a influência que aqui criou. Aqui se surgiu uma nova ação fora aquela influência. Porque se não for comunidade indígena, meu filho, tudo veio de algum lugar nesse país. Né? De influência de algum lugar. Então você não pode limitar esse tipo de produção porque veio de influência de algum lugar. É necessário você compreender e trabalhar com esse processo de características culturais e proteção dela. Isso em todos os âmbitos, tá? Então, para eu finalizar o raciocínio, se eu pego um município como Lusiânia, Goiás, né? Em Lusiânia, Goiás, você tem uma outra prática cultural bastante importante no Goiás, e Lusiânia é um município importante nessa prática, que é a catira, que é uma música e uma dança, né? Que eu gosto bastante, que a galera fica batendo os pés assim, ó. Moleque, eu sou dançador de catira, ó. Então, você tem elementos culturais ali disso que devem ser protegidos, perfeito? O município de Lusiânia tem que ter a preocupação, né, de proteger a catira, proteger a catira dentro dos seus elementos básicos, para que ela não seja descaracterizada, né? Porque se ela for descaracterizada, ela perde aquela afirmação cultural da sua comunidade. Fechou? Então, tanto o município, Estado, DF, União deve proteger todo mundo. Foi bom demais. Ainda é competência da União, Estado, Município, DF proporcionar os meios de acesso à cultura, que é o que mais nos interessa aqui. Mas além da cultura, a educação, a ciência, a tecnologia, a pesquisa e a inovação. Na verdade, se a gente amplia o termo cultura, né? Quando a gente pensa o termo cultura de uma forma ampla, o que é cultura de uma forma bastante ampla? Cultura é a produção humana.
Tá? Quer entender cultura, comece entendendo a produção humana. É o ser humano que produz, podemos caracterizar com uma percepção cultural. Economia fundamenta-se na cultura, educação fundamenta-se na cultura, a ciência é cultura, a tecnologia é cultura, a pesquisa faz parte de uma atividade cultural, a inovação faz parte de uma cultura. Então, cultura, ela amplia tudo, né? Ela, de certa forma, ela fundamenta toda a ação. Por quê? Porque a cultura é fundamentada na produção humana. Sem o ser humano não há cultura, tá? Não há cultura. Simples assim, tá? Muito simples, certo? Então, quando a gente fala proporcionar meios de acesso, é dizer, olha, é necessário que as pessoas tenham acesso a esse âmbito cultural, né? A produção cultural em si. Né? E aí essa produção cultural vai para vários caminhos, né? Várias porções. E aí o Brasil tem as suas formas de fazer isso. Né? E aí, ele tendo as suas formas, ele faz. Por exemplo, quando a gente pensa em museus no Brasil, né? É cultura. Né? Cultura, perfeito? Mas a maior parte dos museus, pelo menos os que eu conheço, são gratuitos. Não necessariamente devem ser a entrada gratuita. Né? Outros países no mundo não são. Né? Não são. Perfeito? Tá? Mas, no Brasil, a maioria que eu conheço é gratuita. A sua entrada é o acesso à cultura. Né? O acesso à cultura. Né? Você tem o próprio Estado, a União, o DF, né? Os estados brasileiros criando e dando estrutura para que músicos possam produzir arte, como, por exemplo, as orquestras sinfônicas, orquestras filarmônicas e etc. Isso é dar acesso à cultura. Levar essas ações a todas as comunidades é extremamente importante. Né? Então, dar acesso à cultura. Dar acesso à cultura na escola, dar acesso à cultura na tecnologia e, de forma geral, bastante amplo, esse processo de cultura. Lembrando que cultura tem vários aspectos, a gente não pode esquecer. Cultura popular, belas artes e assim sucessivamente. Tudo isso é um mecanismo de oferecer. O que a gente precisa entender é qual é a competência em relação a isso? Proporcionar meios de acesso. Como o Estado, a União, o DF e o município vai fazer, eles precisam obedecer às leis referentes a isso. Lei de licitações e contratos é uma lei importante nesse aspecto. As leis voltadas aí para o Sistema Nacional de Cultura, sistemas estaduais de cultura, a Política Nacional de Cultura. Né? Você tem elementos que definirão isso, mas a forma que está na Constituição que você precisa entender é que ele tem a função, a União, é competência da União, do Estado e do município, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Bastante tranquilo. Vamos passar pelo restante aqui. Também é competência da União, do Estado, do município e DF. Proteger meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. De boa. Né? Também é competência da União, do Estado, do município e do DF. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Também, óbvio, dentro da sua própria área geográfica. O município só consegue agir dentro do seu próprio município. Né? Mas todo mundo é responsável por preservar a floresta, fauna e flora. Né? Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Né? Abastecimento é palavra de ordem num país do tamanho como o Brasil. Né? Criar meios de abastecimento é fundamental. Se não tiver abastecimento, ferrou. Tá? Então, há uma necessidade de fomentar tanto a produção agropecuária quanto organizar o abastecimento alimentar, né, de nossa nação. Ainda, promover programas de construção de moradias e melhorias de condições habitacionais e de saneamento básico. Bom demais, né? Então, todo mundo tem responsabilidade na construção de moradias e melhorias de condições habitacionais e de saneamento básico, né? Saneamento básico. Boa parte do nosso país, o saneamento básico é péssimo. Isso é competência de todo mundo resolver, né? Todo mundo resolver, perfeito? Todo mundo necessita resolver o saneamento básico, a ajudar na solução do saneamento básico, porque a falta desse saneamento básico gera muitas doenças, é muito ruim para a saúde das pessoas. Né? Então você tem como saúde preventiva tal ação e a União, Estado, Município, DF precisa responder isso. Né?
O 10 e o 11 eu deixei negrito porque, de certa forma, tem a ver com a ação da cultura, né? Com a ação de proteção da arte, da cultura, tudo isso. Porque você concorda comigo que arte, produção cultural, né? Vai ajudar a combater causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo integração social dos setores desfavorecidos? Sim, vai. Então, é competência da União, Estado, Município e DF fazer isso. Combater a causa da pobreza, né? Fazer a integração social dos setores desfavorecidos. Isso aqui, tecnicamente, é o que a própria Constituição vai dizer em um outro artigo, que ela diz assim, ó, somos todos iguais perante a lei. Quando ela diz isso, ela está falando de um princípio que a gente chama de igualdade. Né? Somos iguais perante a lei, somos todos iguais, mas perante a lei. O fato de ser igual perante a lei não significa que nós somos iguais na prática, na vida. É por isso que a mesma Constituição, um pouquinho abaixo, vai dizer assim: somos todos iguais perante a lei, mas nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Esse tratar o desigual como desigual é o que nós chamamos de equidade, ou seja, tratar o desigual na medida da sua desigualdade, para que assim gere a verdadeira igualdade. Tá? Essa percepção, a melhor forma que eu posso explicar isso, de uma forma bem prática, porque é uma forma onde que existe aí questionamentos políticos sobre isso, mas de uma forma bastante prática é a gente entender de uma seguinte maneira: ó, homens e mulheres são iguais perante a lei, beleza, mas no âmbito da saúde são desiguais. Existem algumas condições médicas específicas para as mulheres e outras para os homens. Então, isso significa que nessas desigualdades nós temos que tratá-los como desiguais. Os homens tratam-se como os homens e mulheres como as mulheres. Simples assim. Por quê? Porque a percepção médica naquela área é assim, né? De uma forma bastante simples, ginecologia é para a mulher. Então, há necessidade de colocar ações para ela. É tratar o desigual como desigual. Tá? E quando a gente fala sobre a questão dos desiguais, é óbvio que essa desigualdade ela vai além da questão biológica e ela vem para questões de setores desfavorecidos. E esses setores desfavorecidos se dão aí por vários fatores, como, por exemplo, aqueles que não tiveram acesso a uma educação. É um setor desfavorecido. Quem não teve acesso a uma educação, ou teve um acesso à educação, como é a maior parte do nosso país, e uma educação ínfima, uma educação para inglês ver, né? Me desculpe aí os educadores que estão assistindo isso, mas eu sou educador e eu percebo isso claramente, que a educação de nosso país, principalmente a educação pública, ela é uma educação para inglês ver, né? Você tem uma situação aonde que caracteriza, né, um setor desfavorecido. Então precisamos criar meios para evitar, para retirar essas pessoas da marginalização. Retirar essas pessoas, né, de situações que lhe causam a pobreza, tirando eles assim da margem da extrema pobreza, o que internacionalmente nós chamaríamos de miséria. É que no Brasil o termo miséria é pejorativo, então a gente usa extrema pobreza, mas tecnicamente extrema pobreza é quem está na miséria, né? Retirar essas pessoas de tal situação. Então todo mundo tem que criar meios para tal fim, tá? Se eu tivesse algum poder nesse país, eu criaria um sistema de retirada nesses poderes fundamentado, anote aí, num negocinho chamado pirâmide de Maslow. Isso. Todo sistema de transformação de vida, tirar pessoas da extrema pobreza, tirar desfavorecidos, eu trabalharia com a pirâmide de Maslow. Na verdade, o sistema de assistência social no Brasil, de certa forma, eles fundamentam na pirâmide de Maslow, só que eles não sabem disso, né? Eu deixaria claro que aquela era a intenção. A pirâmide de Maslow é a intenção. Então, todo mundo precisa fazer, combater a pobreza, marginalização, município, estado, todo mundo tem que combater. Cria escola, vai lá, cria meios para formação de trabalho, né? É extremamente importante que isso aconteça, tá? Eu fico chateado porque muito disso é para inglês ver, não acontece, na realidade não acontece, fica ali para inglês ver, fingindo que acontece e o tempo vai passando, né? Beleza. Ainda é competência da União, Estado, Município, DF, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa, explorações de recursos hídricos
e minerais em seus territórios, né? Só lembrando que você não pode esquecer que quando a gente fala dos recursos minerais, eles são patrimônio da União, são bens da União, né? E a questão dos recursos hídricos, os rios, dependendo de qual rio que também são patrimônio da União, outros são do Estado, beleza, tal. Aqui o que nós estamos falando, basicamente, é a ideia de registrar, acompanhar e fiscalizar tais concessões. Por exemplo, quando a gente pensa em água, né? A água tem uma característica, né? A água, ela obrigatoriamente, quando a gente pensa em um lago, pensa em um rio, obrigatoriamente ela precisa ser multifuncional, né? A autorização, a concessão do direito de pesquisa, de exploração daquele local precisa ser multifuncional. A água pode ser tanto para fins de água potável, pode ser para fins de diversão, né? Recreação, pode ser água para fins de pesquisa, né? Para exploração em peixe, com pescada, com peixe e outras coisas mais, para produção de energia. Então há uma necessidade de você sempre pensar nisso de uma forma multifuncional. Então, se é de uma forma multifuncional, é óbvio que todo mundo vai ter ações lá em relação a essas concessões, a esse direito de pesquisa, né? Então a União, município, Estado, DF fazem isso sem maiores problemas. Tanto a União, Estados e municípios ainda vai no 12, ó. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. De boa, bem tranquilo, porque segurança no trânsito você tem dentro da estrutura competência de todo mundo. Tem competência que é do município, tem competência que é do Estado, tem competência que é da União. Então todo mundo cria política de educação para a segurança no trânsito sem maiores problemas. Ok, né? E para a gente encerrar o artigo 23, que fala das competências comuns a todos, ele ainda vai dizer o seguinte no seu parágrafo único, que é bastante simples. Vai dizer, olha, é necessário criar leis complementares que vai criar normas de cooperação entre União, Estados, municípios e DF para gerar o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Então, como todo mundo é competente por isso tudo, é necessário criar leis complementares que fixam o modelo de cooperação entre todos, União, Estados, municípios e DF. Perfeito? Sendo assim, o item 23, nós encerramos bastante tranquilo eles. Vamos ao item de número 24. Né? O item de número 24, ele é bastante importante. E a primeira coisa, tudo bem que o artigo 22 não está no seu edital, mas a primeira coisa que nós estudamos quando a gente começa a estudar a Constituição Federal é tentar não confundir o artigo 24 com o artigo 22. Né? Por quê, Kennedy? Porque ambos artigos falam em legislar. Perfeito? Ambos artigos falam em legislar. Só que há uma diferença básica. O artigo 22, ele fala sobre as competências privativas da União legislar. Ou seja, aqueles elementos que, em regra, é de responsabilidade da União legislar. Só a União legisla. Né? Enquanto o artigo 24, né, ele fala sobre as competências concorrentes. Ou seja, né, que a União vai legislar essas áreas, que os estados vão legislar essas áreas e que o Distrito Federal também vai legislar essas áreas. Perceba, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e até anote isso, que o artigo 24, ele não fala da legislação feita pelos municípios. Né? Os municípios não entram nessa concorrência aqui. A concorrência é entre União, estados e Distrito Federal. Isso significa que tanto a União, Estado e o Distrito Federal poderão legislar sobre essas áreas. Os municípios não. Os municípios têm um artigo próprio que fala que eles legislam sobre questões locais que cai para você. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas nesse momento é a competência concorrente de legislar e criar lei. Então a gente está falando da ação do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, da Câmara Legislativa aqui no DF, né? Das câmaras estaduais, de deputados estaduais, e esses aí, eles têm o poder de legislar. Kennedy, mas quem legisla o quê?
Para a gente entender isso, eu organizei um esquema aqui que é bastante simples, fundamentado nos parágrafos. A gente vê o esquema, já vamos para os parágrafos e aí depois a gente volta para os incisos que são bem simples de serem entendidos. Então preste atenção como que organiza de forma geral esse artigo 24. O que a União legisla? Legisla as mesmas coisas que os DF, Estado e os DF e Estado. A União está legislando o mesmo que o DF está legislando e o mesmo que o Distrito Federal está legislando. Mas ela legisla o que nós chamamos de normas gerais, o que se aplica a todo o país. Ela legisla o âmbito geral das ações. Enquanto o Distrito Federal e os estados legisla as normas específicas para cada estado e para o DF. Perfeito? Então, em âmbito geral, normas gerais, em regra, quem legisla é a União. Normas específicas, estados e municípios legislam. Fechou? Mas preste atenção no seguinte. Se a União silenciar, se a União não legislar algo que ela deve legislar de forma geral, a União não legislou. O Congresso Nacional não criou uma lei sobre algo que é função dela, criar uma norma geral. Então, isso significa que o Estado e o DF podem legislar essas normas gerais. Tá? O Estado e o DF podem legislar essas normas gerais se a União não fazer. Entendemos? Tranquilos? Então, norma geral, quem legisla? União. Norma específica, quem legisla? Estado e Distrito Federal. Tá? Se a União não legislar a sua norma geral, isso significa que o DF e os estados podem legislar essa norma geral. Isso está lá nos parágrafos. Vamos descer até eles, depois a gente volta nos incisos. Está no parágrafo primeiro, quando ele fala assim, ó, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer as normas gerais. Tranquilo? Então, se é concorrente, a União estabelece normas gerais, dentro das concorrentes. Eu não estou dizendo em nenhum momento que a União só faz norma geral. Não, existe aquelas que são privativas a ela, que ela pode fazer de forma específica. Mas, no âmbito concorrente, ela só estabelece as normas gerais. Perfeito? Parágrafo 2º. As competências da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou seja, caso a União não faça, né, o Estado pode fazer. Perfeito? Tá? No terceiro, inexistindo a lei federal sobre as normas gerais, os Estados exercerão as competências legislativas plenas para atender suas peculiaridades. Ou seja, cumprir aquilo que seria a União que tinha que fazer, que é fazer a lei geral. Está meio que repetindo a informação. Né? Se a União não criou a norma geral, o Estado irá criar essa norma geral. Tá? E aí o parágrafo 4 é importante. Vamos supor o seguinte, a União não criou a norma geral, veio o DF, o Distrito Federal, e criou aqui para o DF. 10 anos depois, a União criou uma norma geral. Como é que fica a norma do DF? Uai, simples. A norma geral da União, né, ela vai ter prevalência em relação à norma do DF. Tudo que a norma geral da União mudar na norma do DF será mudado. É isso que está no parágrafo 4. Por quê? Porque, em regra, é a União que faz as regras gerais. O DF só pode fazer se a União não fizer. Né? E se a União fizer depois, é óbvio que a União tem preferência em relação ao DF. É o que está no parágrafo 4, quando ele fala assim, ó, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, a lei federal foi criada depois, a norma geral da lei federal foi criada depois de uma lei estadual, então isso significa que a eficácia da lei estadual, né, ela fica suspensa. Né? Fica suspensa, deixa de existir naquilo que a lei federal for contrário. Naquilo que a lei federal for igual, não há mudança, continua igual, ao final ficou igual. Né? Agora, se for diferente, então a lei federal ela se sobrepõe em relação às leis distritais e às leis estaduais. Fechou? Mas o que, Kennedy? O que são essas normas? Essas normas concorrentes, essa legislação concorrente que eles podem legislar. Né? Eles podem legislar de forma concorrente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Esses direitos eles podem. Orçamento, concorrente também. Né? AFA, Administração Financeira Orçamentária. Né? Existe a lei orçamentária anual federal, a lei orçamentária estadual, tá? Distrital, então orçamento. Sobre as juntas comerciais, né? Sobre as custas dos serviços forenses. Serviços forenses, questões jurídicas, judiciárias, né? As custas processuais, por exemplo,
né? É cada estado que cria, que faz o seu dentro do seu respectivo estado, né? TJ Goiás, então as custas será pelo a Câmara Estadual, perfeito? Tribunal Regional Federal, aí é a União, aí é o Congresso Nacional, certinho? Beleza? Tá? TJ Tocantins, aí é lá pelo Tocantins e assim sucessivamente. Então cada um legisla dentro da sua própria ação. Produção e consumo, né? Também. Questões sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da população, né? Da poluição, ou melhor, da população não, é da poluição, né? Controle da poluição. Então ele vai ser responsável, todo mundo é responsável por fazer de forma concorrente. Regra geral, a União, estados e DF fazem de forma específica, né? E aqui o que nos interessa, eles também vão legislar, União de forma geral, estados e DF de forma específica sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja, todo mundo pode legislar o aspecto do patrimônio histórico, cultural, artístico, valor artístico, os bens de valor artístico, de valor histórico, paisagístico. Todo mundo pode legislar. Só que a União legisla de forma, isso garoto, de forma geral, né? Os estados e o DF de forma específica. O estado e o DF pode legislar de forma geral? Pode. Se a União não legislar, aí ele pode fazer. Se depois que o estado legislou de forma geral, a União legislar fazer uma lei depois, então a lei da União vai se sobrepor à lei estadual. Perfeito? Por quê? Porque ela é geral. Porque ela é geral. Tranquilo isso? Fechou? Tá? Também você vai poder legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, de forma geral, quem faz é a União, né? Por exemplo, na educação, de forma geral é a LDB. É a LDB que é a forma geral. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? A LDB. Perfeito? Tá? A partir do momento que se tem a norma geral, os estados e o DF só pode legislar de forma específica e óbvio que tem que respeitar aquilo que está lá na LDB de âmbito federal. Tá? Então, quer mudar a educação no seu sentido prioritário, mudanças reais, tem que vir da União, porque é a União que faz esse âmbito geral. Né? Como eles já legislaram, então o Estado e o DF só pode fazer de forma específica, né? De forma ali restrita ao seu próprio Estado e ao próprio Distrito Federal. Ok, além disso vai legislar sobre criação, funcionamento e processo dos juizados de pequenas causas, né? Primeiro grau de jurisdição, então eles legislam sobre nessa demanda, né? Procedimentos em matéria processual, procedimento, né? A gente está falando dos procedimentos das corregedorias, né? Que são procedimentos, é o passo a passo de como que é feito um procedimento, cores das pastas que os processos são arquivados, é pasta amarela, é pasta preta significa que o réu está preso, né? Essas paradas aí, cada estado pode legislar, sendo que a União vai legislar de forma geral, os estados e o DF fazem isso de forma específica. Também sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, né? Também eles podem fazer isso. A União de forma geral. Inclusive o regime geral de previdência social é só a União. Quando a gente fala que os estados e o DF pode fazer, são só os regimes próprios de previdência, né? Que são para os seus respectivos servidores, né? Mas está aqui no seu regime geral e específico. Assistência jurídica e defensoria pública, né? Proteção e integração social de pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e à juventude, também pode legislar. Organização, garantia direitos e deveres das polícias civis, né? Das polícias civis, estadual, DF. Aqui, obviamente, a gente está falando do DF e dos estados, né? A União fica com a Polícia Federal, apesar de não estar expresso aqui. Né? Então vão legislar sobre isso. E a União legisla de forma geral sobre as polícias civis ainda, tá? Os estados DF só legislam de forma específica sobre elas.
Beleza, esse é o artigo 23 e ele foi, né? Ele foi. 23 não, 24, né? Artigo 24, isso. Esse é o artigo 24 que trata sobre as competências concorrentes, isso, artigo 24. E aí, nós chegamos ao artigo número 30, né? E último artigo dessa aula, que é sobre as competências aos municípios. Então agora a gente vai falar das competências dos municípios. Tá? Quais competências do município? Aqui a gente está falando de competência tanto executiva quanto competência legislativa. O inciso 1º fala sobre a competência legislativa. Isso, sobre a competência legislativa. Né? Por que competência legislativa? Porque ele vai dizer, olha, o município a ele compete legislar sobre assuntos de interesse local. Se é assunto de interesse local, ele legisla tranquilo, sem maiores problemas. Tá? Cria ali, a Casa de Vereadores legisla sobre assuntos locais para o município de interesse para o município. Bem tranquilo, né? Compete aos municípios tal ação, então, legislar. Além disso, também vai legislar de forma suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Né? Então, no que couber, se a União não fez, o Estado não fez, ele pode ir lá e fazer de forma suplementar, mas só naquilo que é de sua competência, vai atender só a sua respectiva localidade. Né? Também o município vai instituir e arrecadar os tributos de sua competência municipal, por exemplo, e IPTU, né? IPTU é competência municipal, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Prestar contas sobre esses gastos, o que ele ganha, tal, bastante tranquilo. Também compete ao município criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Mas organizar e suprimir distritos é o seguinte: municípios podem ser organizados em distritos. Um distrito é apenas uma organização geográfica de administração. Não dá àquele distrito uma autonomia. O distrito não tem autonomia, perfeito? Vamos lá, a União tem soberania, os estados têm autonomia, o DF tem autonomia e os municípios têm autonomia. Isso significa que cada município terá uma prefeitura, um poder legislativo, terá verbas próprias, terá como se autogerenciar. Eles têm autonomia. Quando o município se divide em distrito, o município é muito grande, ele organiza geograficamente, ele fala, essa parte aqui do nosso município é um distrito A, essa outra parte é um distrito B, essa outra parte é um distrito C, é apenas uma divisão administrativa. Não dá a autonomia aos distritos, não dá. Continua sendo o município, a prefeitura, responsável por todos aqueles distritos. É apenas uma divisão administrativa para melhor gerenciar, mas não dar a autonomia a cada distrito. O que está dizendo aqui é que os municípios podem organizar e suprimir distritos, criar, organizar e suprimir distritos, né? Desde que observada a legislação estadual sobre isso. Ok? Também compete ao município organizar e prestar diretamente seu regime de concessão, permissão, o serviço público de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Tá? Por exemplo, transporte público, ônibus. Tá? Transporte público aqui, o ônibus, ele mesmo coloca aqui, transporte coletivo, é um bom exemplo, né? Então o município precisa de ônibus, tem município que não precisa de ônibus, o município é tão pequeno que precisa de ônibus público não, né? Mas tem município que precisa, então vai ter uma concessão, uma permissão. Quem vai regulamentar isso lá dentro do município é o próprio município, simples assim. Manter com cooperação técnica financeira da União Estados programas de educação infantil e de ensino fundamental. Mas porque conforme a LDB, e respeitando a LDB, respeito o que a Constituição Federal está dizendo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o município é responsável pela educação infantil e ensino fundamental. Tá? O Estado é responsável pelo ensino médio. E o Estado tem que garantir o ensino fundamental quando o município não faz. Tá? Mas, em regra, é o município que é responsável tanto pela educação infantil, ou seja, educação infantil hoje nós estamos falando das creches e pré-escola, né? De 0 a 3 creche, pré-escola 4 e 5 anos, mas o município só tem obrigatoriedade hoje, conforme a LDB, oferecer a pré-escola, então a partir dos 4 anos,
né, o município tem a obrigatoriedade de oferecer. Ele pode oferecer creche, mas a pré-escola ele é obrigado a oferecer hoje, tá? Conforme a LDB. Então, a educação infantil, o município tem que fazer. Mas para ele fazer isso, ele vai conseguir cooperação técnica e financeira. Isso mesmo. Há uma transferência fundo a fundo. A União manda dinheiro direto para o município e o Estado também manda dinheiro direto para o município para que ele consiga fazer cumprir a sua competência de oferecer educação infantil e ensino fundamental. Simples assim. Tá? Ainda compete ao município prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Isso mesmo, né? A 8080/90, a Lei Orgânica da Saúde, né, e as outras legislações da saúde definem claramente que o município tem competência de saúde, porque o que acontece no Brasil na saúde é o que nós chamamos de descentralização, ou que o nome SUS, né, as normas operacionais básicas do Sistema Único de Saúde vão chamar de municipalização, que é levar competências na saúde ao município. Mas de uma forma básica para você entender, quando a gente fala de município, resumidamente a gente fala, o município é responsável pela atenção básica de saúde. Fica fácil você entender assim. Média complexidade e alta complexidade é o Estado, tá? Mas para que ele atenda, faça a atenção básica de saúde, né? Ali exames cotidianos, vacinação das pessoas, né? Todo aquele trabalho ali junto à comunidade, saúde da família, né? Em regra é do município. Mas para isso, o município tem que ter cooperação técnica e financeira da União dos Estados. Mas é sua competência. E ele tem, legalmente ele tem essa condição, também recebe fundo a fundo. A União manda dinheiro direto para o município, o Estado também manda dinheiro direto para o município para tal fim. E chegamos no que nos interessa desse artigo, né? Porque é o que tem a ver e é por isso que ele está no seu edital, esses artigos, não tenho dúvida em relação a isso, que compete ao município promover no que couber, dentro do âmbito municipal, adequado ordenamento territorial, ou seja, dentro do seu território, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento da ocupação do solo urbano, né? Então, é o município que é responsável por fazer o ordenamento territorial do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Kennedy, mas o que isso tem a ver com a questão do patrimônio histórico, artístico e cultural? Lembrando, né? Este patrimônio pode estar sobre a proteção histórica, né? Esse território pode estar sobre a proteção histórica, cultural, artística e tal. Então, ele faz isso, ele promove isso. Olha o que é mais importante aqui. Olha o termo que é mais importante. O município tem essa competência no que couber. Porque no que não cabe a ele, ele não faz. Perfeito? Ele faz no que couber. No adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o controle do uso desse território, né? Do solo urbano, da ocupação urbana ali do seu território. Tranquilo? E por fim, né? Compete ainda ao município promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, palavra-chave, local. É óbvio, né? Ele não vai cuidar de um outro município, do outro lugar bem longe dele. Não, é local. É o patrimônio histórico-cultural local. Observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Ele faz no âmbito local, ainda tendo que respeitar as competências do Estado, a legislação estadual e as competências federais sobre tal demanda. Este é o artigo 30, né, que vai tratar sobre as competências dos municípios. Crianças minhas, fico por aqui e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.